Boa tarde, sexto ano, espero encontrá-los bem. Aos que não me conhecem, meu nome é Miriam, professora de Geografia, e o tema que nós vamos trabalhar hoje é paisagem. Para você, o que é paisagem, aluno? O que seria paisagem? Vou conferir aqui no chat as respostas de vocês. O que vocês acham aí? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e me digam aí o que é paisagem. Vejam aqui essa imagem, ela vai te ajudar a refletir um pouco para chegar a uma conclusão sobre esse tema, o que é paisagem. Ok? Estou vendo algumas respostas de vocês aqui. Então, isso. Olha só, paisagem, numa definição geral, podemos dizer que é tudo aquilo que se vê. Tudo que seus olhos conseguem visualizar, dá-se o nome de paisagem. Essa, por exemplo, aqui é uma paisagem, mas aonde você está agora, olha, dá uma olhadinha aí. Se você estiver no seu quarto, na sua sala, isso também é uma paisagem. Paisagem, a definição simples é essa. É tudo aquilo que se vê, ok? Essa paisagem aqui que vocês estão vendo, pessoal, é de uma plantação. Vou pedir para diminuir um pouquinho aqui ela para que... Isso, tá ótimo. Então, olha só. Essa paisagem aqui que vocês estão visualizando, alguém consegue identificar aí? É uma paisagem de uma plantação de milho. Veja só, esse milho aqui, ele foi plantado, tá? As paisagens, elas se classificam em 3 grupos, tá? Elas podem ser paisagem natural, cultural ou ainda ela faz parte da natureza. Essa primeira imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, trata-se de uma paisagem natural, mas o que é uma paisagem natural? Paisagem natural refere-se a um elemento em que predomina aquilo que não foi modificado pela ação humana. Veja o que eu disse, eu utilizei o termo predomina. O que isso quer dizer? Há uma predominância realmente, a maioria dos elementos aqui são naturais. O solo, a plantação que está sendo desenvolvida aqui, mas ela não é 100% natural. Por quê? Porque o homem, ele tem interferência humana aqui, ó. O homem, ele plantou essa paisagem aqui. Então, o que acontece? Essa paisagem é natural e ela se caracteriza exatamente por ser um elemento, são aquelas que predominam elementos que não foram modificados pela ação humana. Agora veja essa outra paisagem que eu vou apresentar a vocês aqui, olha só. A gente tem aqui uma casa, um ambiente bem tranquilo, né, pessoal? Olha só, a rede, uma casinha aqui a gente tem uma grama, umas florzinhas aqui que foram plantadas. Essa paisagem, trata-se de uma paisagem cultural. Ora, se a paisagem natural predominam elementos que não foram modificados pelo homem, como essa partezinha aqui, ó, a grama, a florzinha aqui que foi plantada, tá? Nessa outra paisagem, veja que a maior parte dos elementos foi o homem que modificou. O homem alterou essa paisagem, ele construiu essa paisagem, ele construiu essa casa, certo? Então, olha só, paisagem natural é aquela em que predominam elementos que não foram modificados pelo homem, e a paisagem cultural, que é essa aqui da casa, predominam elementos que foram modificados pela ação humana, certo? Então, 2 paisagens você já conhece, a natural e a cultural. Agora nós vamos ver uma outra paisagem. Veja essa paisagem que eu vou apresentar para vocês aqui agora, olha só. Essa paisagem aqui. Veja só, pessoal, que paisagem linda, né? Nós temos aqui as nuvens, temos aqui uma árvore que se desenvolve em meio aqui ao riacho, temos aqui algumas plantações não, alguns elementos naturais que surgiram naturalmente. Essa paisagem seria o quê? Natural? Cultural? Não. Essa paisagem o homem não modificou. Não houve alteração nenhuma do homem. Ou seja, nós temos aqui as nuvens, temos
temos aqui que surgiram naturalmente, temos aqui as árvores que se desenvolveram aqui naturalmente, o riacho. Então essa paisagem, eu não posso dizer que ela é natural nem cultural. Essa paisagem é natureza. E o que é natureza? Como nós podemos definir a natureza? Natureza refere-se ao conjunto de elementos não artificiais. Como assim, professora? Elementos que não houve modificação humana. O homem não alterou essa paisagem de maneira nenhuma. Ela é natural. Ela surgiu assim. Não existe predomínio de elementos que foram modificados pelo homem, tampouco elementos que o homem ali plantou. Não. Ela surge naturalmente, faz parte do que eu chamo de natureza. Conjunto de elementos não artificiais, ou seja, elementos que não receberam nenhuma alteração humana. Então agora que você já sabe, conhece os 3 conceitos de paisagem, olha só o desafio que eu vou colocar para você. Veja agora essa imagem aqui. Coloca para mim, por favor. Vejam essa imagem. Olha só, pessoal. Não sei se vai dar para você visualizar bem, mas essa paisagem lembra inclusive uma música quando nós estávamos em ritmos de aula presencial. Não sei se vocês se lembram, no 6º ano, que nós trabalhamos muito uma música Paisagem da Janela. E aí eu coloquei aqui essa paisagem para a gente refletir um pouco sobre ela. O que seria essa paisagem? Olha só, eu tenho aqui a janela, eu tenho um vasinho com uma plantinha, né? O homem plantou aqui, colocou aí para embelezar a paisagem. Ao fundo eu tenho umas nuvens, né? E aqui embaixo eu tenho uma formação vegetal, certo? Natural, natureza também, né? Aliás, ou seja, que o homem não modificou. Então, veja bem, nessa paisagem eu encontro os 3 elementos. Eu encontro uma paisagem natural, eu encontro a natureza e encontro o cultural. Existe aqui um hibridismo, ou seja, uma mistura de paisagens. Professora, mas como eu posso definir essa paisagem? Paisagem híbrida, tá? Ou seja, trata-se de uma paisagem em que existe a mistura de elementos naturais, culturais e natureza. Ok? Beleza? Só que um geógrafo francês ficou bastante preocupado com essa situação, pessoal. De paisagem. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Um geógrafo francês, ele ficou bastante preocupado com essa situação do conceito de paisagem. Paisagem é tudo aquilo que se vê. Mas e os deficientes visuais? Como é que fica a situação deles? Eles não conseguem visualizar. Foi então que esse geógrafo francês desenvolve o conceito de que o espaço / paisagem é o conjunto de todos os elementos que são vividos. Imagina uma mulher grávida, tá? Vamos imaginar nesse momento uma mulher grávida. Ela vai vivenciar todo aquele momento de gestação, certo? Então vamos trazer esse exemplo dessa mulher grávida com o espaço vivido. Ela vai perceber que a barriga dela vai estar crescendo. Ela vai perceber que está ali desenvolvendo uma criança dentro da barriga dela. Então ela vai viver essa gestação. Ela vai perceber que a barriga dela está crescendo. Ela vai, o espaço paralefebe vivido, percebido. Ela vê o rosto da criança. Enquanto ela não der a luz, ela não vai conseguir visualizar o rosto. Mas ela consegue imaginar como é o filho dela? Sim ou não? Respondam aí. Quero ver aqui as respostas de vocês. Estou acompanhando aqui no chat, hein? Então, consegue? Sim? Isso. Então, olha só. Para Lefebvre, o espaço é vivido, percebido, imaginado. E aí esse espaço é concebido. Certo? É importante ressaltar para vocês que esse conceito de paisagem é aquele desenvolvido por Lefebvre, ok? E agora,
vocês aqui uma outra imagem. Coloca, por favor, aquela imagem desse elemento aqui, ó. Um elemento que eu acho que todo mundo tá com saudade. Não é esse aqui. Coloca aquele lá da sala de aula. Isso. Quem não tá com saudade dessa imagem aqui, né, gente? Da escola. Todo mundo com saudade aí da escola, né? É uma paisagem? Sim, é uma paisagem. Só que essa paisagem, ela vai além desse conceito de paisagem. Essa paisagem eu vou chamar de lugar. E o que é lugar, professora? Trata-se de uma paisagem que você consegue visualizar, mas ela tem algo diferente. Essa paisagem é bom para você, agrada os seus olhos, é familiar a você. Essa paisagem envolve afetividade. Esse é o conceito de lugar. Lugar trata-se de uma paisagem em que envolve afetividade e identificação. Claro, todos vocês se identificam com essa paisagem. É a escola. Então, esse é o conceito de lugar. Lugar, portanto, ele vai além dessa visão de paisagem, porque ele envolve afetividade e identificação. Na próxima aula, pessoal, por favor, coloque aquela imagem, por favor. Nós já estamos finalizando aqui. Então, na próxima aula, nós vamos imaginar, nós vamos avançar um pouco do nosso conceito de lugar. E aí você vai imaginar esse centro aqui, ó, o eu, o seu lugar, tá? E aí nós vamos trabalhar todos esses níveis de dimensões que nós chamamos níveis de dimensões do espaço geográfico até chegar ao seu lugar, ok? Eu quero deixar uns exercícios para vocês se divertirem aí até o nosso próximo encontro. Todos vocês já têm um livro didático. Aqueles que não têm o livro didático por algum motivo, não tem problema, tá? É só para vocês se familiarizando aí com o conteúdo. Mas eu separei umas atividades aqui para você fazer sobre essa atividade, esse conteúdo que nós vimos hoje de paisagem, que são as páginas, anote aí, páginas 15, 16 e 17. Na próxima aula nós estaremos fazendo a nossa correção e vamos começar a trabalhar esse conceito de lugar que nós vimos hoje, que envolve afetividade e identificação. Grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.